engungunhada. Este engungunhado. O que você disse? Que deve pronunciar-se engungunhando. Porque essa antiquíssima preguiça que temos nós de aprender esses outros idiomas? Porque será que nos apetecem apenas as línguas dos povos que achamos superior?
Cada estrada é uma espada rasgando o corpo da terra. A nossa nação é como um emaranhado de golpes. E são tantas as cicatrizes que nos orgulhamos mais das feridas do que do corpo intacto que ainda conseguimos salvar. Nossas estradas já tiveram a timidez dos rios e a suavidade das mulheres. Pediam licença antes de nascer. Agora, as estradas tomam conta da paisagem e estendem suas largas pernas sobre o tempo, como fazem os donos do mundo. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Diego. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite. Agradecer a vocês, primos, por estarmos aqui e podermos partilhar um pouco da nossa história, da história do nosso avô, Bungunhana. Bom, como neto de Bungunhana, eu estudei sobre o seu passado, mas pouca coisa eu encontrei sobre histórias que foram vencidas. No final do século XIX, a região de domínio português, conhecida como Terra de Zé Coroa, enfrenta a resistência do chamado Estado de Gaza, que domina todo o sul de Moçambique e é governado pelo nosso avô Bungunhana. Portugal recebe então o ultimato da Inglaterra. Ou os portugueses provavam que dominavam todo o território moçambicano, ou se perderia para outras potências coloniais. E a Inglaterra, domínios. Os domínios de Portugal encontravam-se dados ao desgoverno e à imoralidade. Na maior parte destes territórios, nunca nos fizemos realmente presentes durante séculos. E nas terras onde marcámos presença, foi ainda mais grave, pois quase sempre nos fizemos representar por criminosos. Pobre reino nosso, que não reinava nem em Moçambique, nem em Portugal. É pobre Portugal. Portugal sofria a humilhação do ultimato de Inglaterra e a nossa governação atravessava um mar de escândalos políticos, financeiros e um sufocante cotidiano pesado sobre o nosso povo. Portugal precisava de heróis. Um mar de escândalos políticos e financeiros. Um mar de lama que envenena o país inteiro. Um povo que precisa, inventa herói que não existe. E ao mesmo tempo obriga pessoas de bem a viver fora do país.
Bem-vindo ao Brasil, filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tamanho de Portugal? Sabem qual é o tamanho das terras em África? Elas são tão extensas que se medem as viagens pela quantidade de rios que as atravessam. E é fácil perdermos a conta aos rios que se cruzam. Eu venho de lá. Boa noite. Eu chamo-me Sufaida, sou moçambicana e sou descendente do povo Chopo, que era um dos povos que habitava as chamadas terras da coroa portuguesa. Sabe, Sufaida, eu também sou descendente do Chopo. Na verdade, como inúmeros brasileiros, eu sou uma mistura de gente. Eu sou descendente de libaneses, judeus poloneses e moçambicanos. De modo que eu também tenho um vínculo sanguíneo com essa história. A minha avó foi uma das inúmeras esposas do Lumiano. E, bom, sou Alice, desculpa, eu queria compartilhar que a minha avó costumava contar de todas as violências que ela sofreu, enquanto esteve presa sobre a coroa portuguesa. O pior delas foi ser obrigada a comer com talheres. A minha avó perdeu definitivamente o paladar. Ela nunca mais conseguiu distinguir os sabores dos alimentos. Ela dizia que o gosto dos talheres lembrava ela o sabor metálico do sangue. Mas o curioso dessa história toda é que quando a minha avó fugiu para o Brasil, ela fez questão de trazer isso aqui. Ela dizia que era para não esquecer algumas histórias desse gosto de sangue na boca da gente. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que estamos aqui hoje em Brasília. Nós somos primos. E o sangue não pode andar espalhado por aí. A minha avó, que também era Chopo e uma das esposas de Mungunhani, sempre dizia: quando o sangue anda espalhado por aí, um dia grita para encontrar os seus. Primos, vocês são meu sangue. Só contextualizando rapidamente, os Chopis eram uma pequena tribo do litoral de Moçambique que teve a ousadia de se opor ao povo Mpuni, que eram guerreiros do sul liderados por Mungunhani. E apesar de poder parecer confuso haver aqui descendentes de uma ou de outra tribo, não nos podemos esquecer que muitas vezes, quando as terras eram conquistadas, as mulheres eram forçadas a casarem-se com o imperador. As mulheres eram anexadas como os territórios. Até hoje as mulheres são anexadas na área. Bom, do ponto de vista de qualquer uma destas tribos, eles não estavam a cometer nenhum crime. Não, antes pelo contrário, eles estavam heroicamente a construir o Império. Um lado, o Império de Gaza, dominado pelo chefe de Tunis, Mungunhani, o leão de Gaza. E do outro lado, as terras da coroa, chefiadas por Monzinho de Albuquerque. Eu chamo-me Raul e o meu pai era filho de Mungunhani. Eu nasci em Lisboa. Na escola ensinaram que o rei de Portugal, que era África, combateu um rei africano, venceu, deu-o prisioneiro, trouxe-o para Lisboa e mostrou a todos os reis da Europa. Mas eu sabia que o meu avô, Mungunhani, a ferro e fogo, construiu um grande império e que esse império ele queria passá-lo de avô para filho e de filho para neto. Por causa do rei de Portugal, eu não sou dono do império. E vocês? O que vocês têm? O que nos restou dessa história? Memórias reais e inventadas? Um par de talheres? Muito pouco. Os imperadores têm fome de terra. E os soldados em guerra são como gafanhotos devorando nações. Você sabe qual é a diferença entre a guerra e a paz? É que na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. E na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós mulheres ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Eu
escolha um par de sapatos em vez dos pés desnudos. Por razão desta preferência, permaneceremos para sempre incompletos. Mas em troca, os sapatos farão parte do nosso corpo. Esta escolha fizemos. E ela tem um preço. Pois nunca mais serão nossos os nossos próprios passos. Tira os sapatos, primeiro. Tira os sapatos. Ninguém consegue. Primeiro, tira os sapatos. Isso, alguém consegue. Isso. É que com solas de couro iremos por caminhos que nos levarão para longe de nós mesmos. E sempre que dançares, as pernas deixarão de ser nossas. E sempre que apertarmos os cadarços, será a nossa própria alma que estaremos estreitando. Não basta que andemos descalços. É preciso que os nossos pés pisem o chão até perderem a pedra. Até que o sangue da terra penetre entre as nossas veias. A guerra deste os homens! Jogando ganha farda, o homem perde a alma. É para isso que servem as fardas. Para afastar o soldado da sua humanidade. Descalço eu antes de pisar no recinto da batalha. Atravesso o campo. Cadáveres, gemidos espirituais. Não há sangue dos outros. Em cada um que sangra, todos nos examinamos. Vejo os meus pés vermelhos. A terra toda sangra como se o subterrâneo vento se tivesse rasgado. A crueldade de uma guerra não se mede pelo número de corpos no cemitério. Mede-se pela quantidade de corpos que fica sem sepultura. Eu vejo o sangue escorrer das espadas dos europeus. E vejo o sangue ser limpo de azagaias de tribos matando tribos. As guerras são tapetes. Por debaixo deles se ocultam as imundícies dos poderosos.
Eu estou ensaiando meu próprio desfile fúnebre. O primeiro aconteceu no bojo de uma canoa. Agora, nessa empoeirada carroça. Quando meu funeral realmente acontecer, eu irei vestido com essa farda aqui, que eu sempre detestei. Apodrecerá meu corpo num lugar desconhecido. Vou me enterrar no campo onde me venceram, nessas floragens. A terra não é sepultura. É apenas uma outra casa. Temos medo que nos contemple. No olhar dos moribundos, nós vemos a nossa própria morte. Os corpos frios no fundo da terra. Porque desejamos reconhecer o quanto já estamos mortos. Então os brancos colocam pedras sobre os mortos para que estes não regressem. Estar por cima ou por baixo da terra é um pequeno detalhe. Os brancos lidam com a morte, nós lidamos com os mortos. Os brancos dizem enterrar, nós dizemos semear. Semear os mortos. Somos eternos filhos do chão.
Quer saber como se mata alguém de verdade? Não é preciso que lhe cortes o pescoço ou que lhe enfie uma faca no coração. Basta que lhe roubes o nome. É assim que se matam os vivos e os mortos. Então, a diferença entre o vivo e o morto é só um grau de presença, é? Alguns de nós humanos sofremos esse mesmo destino, falecidos por dentro e apenas mantidos pela parecença de uns vivos que outrora fomos. Já não sobram mais terras para podermos semear. A guerra fez da terra um cemitério. Fui lavrar e vi uma pistola. Quando renunciei à aranha para enterrar a pistola, ficaram descobertas centenas de balas, como se fossem girinhos nascidos de um charco. O chão é um grande depósito de armas. Mas como é que elas vieram parar aqui, pai? Não vieram. Não vieram. Como assim não vieram? Nasceram aqui. Estão vivas. A terra é um vento. Tudo que nela se aconchega é para ser gerado e multiplicado. E quando no chão depositaram as armas, a terra pensou que se tratava de sementes e fez com que esses materiais germinassem, proliferassem, como se fossem plantas. Ô pai, se a terra está grávida de árvore, melhor ainda, pai. As espingardas, elas dão mais sustento do que as enxadas. Larga essa enxada, pai. As árvores plantadas são tantas que a chuva e o rio estão cheios de ferrugem. Infinitas cápsulas de balas. Cápsulas com patas.
Movem-se como insetos vorazes que devoram tudo na sua passagem e escavam túneis que se estendem pelo mundo inteiro. É um exército subterrâneo. Estamos perdidos. A gente já não pode mais morrer, pai. Onde é que iriam nos enterrar? Meu filho, a terra está confusa. Vai começar a guerra, pai. As guerras nunca começam. Quando damos por elas, já há muito que vinham acontecendo. As mulheres do mundo inteiro formam um único ventre. Todas engravidamos de todos os filhos. E todos os dias parimos o mesmo filho. O que acontece é o reverso de um parto. É meu filho que me expulsa de mim. Essa criatura, sem rosto e sem nome, se desembaraça de mim em violentos e dolorosos espasmos. Hoje fui visitada pelo sonho do parto. Viajava num navio comandado por um capitão negro. A notícia espalhou! Toda! O navio chamava-se Europa e tinha um casco pintado com as cores garidas como os planos africanos. Nossa, árvore, tudo verde! Os mastros eram árvores e o vento espalhava as suas folhas sobre o mar. Até que por fim sentias dor do parto. Na noite em que se cumpriram os 9 meses, deste mesmo parto dispararam balas de canhão que como estrelas iluminaram a minha aldeia. Lá fora não há luz. Estas estrelas atiçaram a curiosidade das crianças que, extasiadas, acolheram para o pátio. Vieram! Ai, Sem rosto e sem nome. Nenhuma sobreviveu. ao fim de um ano de gravidez, a minha barriga tornou-se imensa, mais do que as pernas podiam suportar. Dentro do meu corpo eu carrego um mistério. Os seios escapavam da blusa, jogando leite como turbiosas fontes. Hoje fui visitado pelo sonho do parto. Até por fim, senti as dores do parto. Logo, no primeiro espasmo, emergiu do meu ventre uma katana! O primeiro choro, o primeiro riso. As parteiras afastaram-se aterrorizadas a espreitar aquela assombração. Depois da katana, das minhas entranhas, assoou uma É meu filho que me expulsa de mim. E quando os espasmos pareciam terminar, emergiu ainda uma pistola! Carne, nervo, osso, tudo. A notícia espalhou-se por toda a região. Vieram os guerreiros, quiseram
quiseram tirar as armas. Ninguém toca nos meus filhos! Ninguém toca! Ninguém! Não há nesse mundo que não esteja sob a minha pele. A rocha, a árvore, tudo vive por debaixo da minha epiderme. Não há fora, não há longe. É tudo carne, nervo, osso. Talvez eu nem precise engravidar. Dentro do meu corpo eu carrego o mundo inteiro. Quantas guerras há dentro de uma guerra? E quantos ódios se escondem dentro de uma nação que mandam os seus filhos para a morte? As nações têm seus ódios. As pessoas têm seus ódios. Tá ali dentro, só esperando uma oportunidade de vir para fora, né? Eu sou Fernando. Eu nasci no sul do país. Porque foi lá onde foi parar a minha avó, quando ela veio aqui do Brasil. Minha avó também foi uma das esposas de Gungunhana. Era uma pessoa forte, alegre, gostava muito de música, de dançar, adorava o som das marimbas, dos tambores lá na terra dela. Inclusive ela queria aprender a tocar marimba, mas não podia, era mal visto, tinha preconceito. Mulher não podia aprender a tocar marimba. Ela, quando chegou aqui no Brasil, ela também enfrentou essa dificuldade da mudança de cultura, mudança de hábitos. Ela ficou surpresa, por exemplo, quando ela foi casar novamente, ela descobriu que ela seria a única esposa do seu marido. Porque lá na terra dela, a poligamia era permitida. Meu avô, Gungunhana, por exemplo, possuía mais de 300 esposas. Possuía! E possuía mesmo. Nosso avô, Gungunhana, ele possuía tantas esposas, que ele achava que as crianças do mundo inteiro eram filhas dele. Não é Gungunhana, é Gungunhana. Desculpa? Deve pronunciar-se Gungunhane. Porque é essa antiquíssima preguiça que temos nós de aprender esses outros idiomas. Porque será que nos apetecem apenas as línguas dos povos que achamos superiores? E porquê ainda usar a palavra superior? E porquê? Eu estou aqui, tá? Eu sou a Susana, venho de Portugal, já perceberam? Estou aqui por ser neta de Zambili, uma das esposas de Ngungunhana. A minha avó era uma esposa protegida pela rainha-mãe, pela mãe de Ngungunhana. E elas eram muito amigas, muito próximas. Mas quando a mãe de Ngungunhana entregou o próprio filho aos portugueses e se prostrou aos pés dos portugueses, a minha avó não a conseguiu perdoar e viveu o resto da vida cheia de raiva. Uma raiva que criou raízes. E agora é complicado. É destruidor. Porque ela levou o resto da vida a repetir vezes e vezes sem conta a história da captura do nosso avô. E eu não quero isso para mim e tenho dificuldade também. Então pergunto, agora que estamos aqui juntos, como é que é possível falar deste passado, honrar este passado e estarmos aqui no presente a construir um futuro juntos? De uma forma que seja... Susana, a única maneira da gente honrar o nosso passado é a gente não esquecer ele. A gente não pode esquecer que foram soldados portugueses, comandados pelo Mãozinho de Albuquerque, que invadiram o povoado de Chainite, que prendeu o nosso avô Gungunhana e depois deportaram ele para Lisboa com 7 das suas mais de E não foi 300. uma deportação, foi uma feira. O Leão de Gaza foi muito mais do que o imperador vencido.
A África inteira desfilou ali, descalça, rendida e humilhada. Não há nada como ter um grande inimigo, como era o caso de Mongoliana, para esconder as nossas fragilidades. Portugal, para manter um aparente poder, exibiu o leão de Gaza pelas ruas de Lisboa. O leão de Gaza! Aos leões, os europeus reservam um de 3 destinos: serem caçados, enjaulados num zoológico ou domesticados em um circo. E o leão de Gaza reunia esses destinos em uma só pessoa. Portugal precisava desta encenação para desencorajar novas revoltas entre os africanos. Não, precisava mais ainda. Precisava impressionar as potências europeias que competiam pela repartição do continente. Né? É verdade. Quando se deu a prisão do nosso avô, dizem que também prenderam junto com ele o chefe do povo unifundo, os Ixaxas. Pois prenderam os Ixaxas e deportaram ele junto com o Muguyana para Lisboa. E quando... Diego, desculpa. Eu acho que é importante dizermos aqui também que Ixaxa não foi só alguém que foi deportado junto com o Muguyana. Ele foi um prisioneiro de Muguyana que o usou como moeda de troca frente à coroa portuguesa, para obter favores. Enfim, os prisioneiros eles foram enviados num navio chamado África, para Lisboa. Chegando lá, as mulheres foram separadas dos homens. As rainhas foram mandadas para a ilha de São Tomé, onde foram obrigadas a fazer trabalhos forçados. E os prisioneiros homens foram enviados para a ilha Terceira dos Açores, onde foram acolhidos. E rebatizados. Como assim? Que sentido rebatizado? Sim, rebatizados. Ngungunhana, Gugunhana. Zixaxa, Zixaxa. Não, Zixaxa. Zixaxa! Zixaxa! Na Ilha Terceira dos Açores, nós fomos recebidos de maneira especial. Não há insultos nem ameaças como aconteceu em Lisboa. Aqui somos hóspedes, não somos prisioneiros. Somos autorizados a circular no recinto da fortaleza. Num dos edifícios, caiados a branco, gravaram a ferros uma frase que a nós, os exilados, só nos pode fazer rir. Está escrito assim: Antes morrer livres que em paz sujeitos. antes morrer livres que em paz sujeitos. Somos levados a frequentar nos finais de semana as casas de prostitutas. A moral dos Açores tem as suas interdições e os seus consentimentos no que diz respeito às mulheres. Putas sim. Amantes? Talvez. Polígamas? Nunca. Eu ontem conheci um grupo de soldados brancos. Eles querem fugir da ilha. Dizem que não aguentam a pobreza em que vivem. Muitos foram para o Brasil. Mas estes pensam que a África possa ser um melhor destino, uma vez que deixou de haver guerra. Eu disse-lhes que, se me derem autorização, eu conduzo-vos até Moçambique. E se não mudarem de raça no meio do caminho, acabarão todos ricos. Todos os ricos e ricos muito. Bem junto é um abraço.
Gumbunhana. Chama-se agora Reinaldo Frederico Gumbunhana. O meu nome é Roberto Frederico Sichacha. Como fui batizado. O batismo decorreu na maior igreja da cidade. Trouxeram pessoas importantes, saíram de lá satisfeitos, acreditando terem mudado a nossa natureza. Até eu posso te confessar, eu uso este novo nome como se fosse um par de sapatos. Ele cabe-me nos pés, mas não faz parte do meu corpo. Mas acham mesmo que podem mudar o meu nome lá porque são brancos, ou portugueses, ou ingleses? Aí lá não estou com um Gumbunhana, não é? Acho toalidez. Acho toalidez. Eu tenho uma namorada. É verdade. Tenho uma noiva. Uma noiva branca. Completamente branca. O seu nome é Maria Augusta. Ela é filha do João de Sousa, um açoriano natural da Ribeirinha. A mãe da minha noiva, ela ficou muito satisfeita quando soube que eu fui promovido à guarda florestal. Sabes como me puseram a guardar? Eu guardo o monte inteiro. Eu guardo um monte chamado Bracilo. Tenho o meu emprego, eu faço o meu dinheiro, eu ganho o meu respeito. Eu preservo o meu passado neste nome que me restou. Os filhos e netos que eu terei nesta ilha não renegarão este meu nome africano. Sichacha! Os meus netos virão buscar-me. Os meus netos virão buscar-me. Os meus netos virão buscar. Os meus netos virão buscar. Faz 4 meses que nos deitaram num poço escuro. Faz 2 semanas que nos roubaram os homens. Temem que a nossa tristeza se converta em raiva. A raiva cria raízes. Por isso nos levaram fora.
das recordações. Canta! Fala na tua língua. Que língua? De repente fiquei muda. O meu português foi varido. Quando tento falar na minha língua natal, enfrento o mesmo vazio. Também me guardo em silêncio. Me calo na língua do homem que me humilha. Não possuímos nenhum idioma. Dispomos apenas de vozes, indistintos ecos. Não basta falarmos a língua dos outros. Nesse outro idioma, temos que deixar de sermos nós. Sou uma tribo, sou uma raça, sou um sexo, sou tudo que me impede de ser eu mesmo. Nos batizaram Marias, das dores, do socorro, da penha, das graças. Atribuir um nome é um ato de poder. A primeira e mais definitiva ocupação de um território. Não sou apenas uma mulher sem nome. Sou um nome sem pessoa. Depois do batismo, somos visitadas por damas portuguesas. Falam por gestos, têm um propósito. Viemos civilizar nossas congêneres africanas. A primeira lição centra-se no adequado uso dos talheres. Podem as negras dirigir-lhes insultos numa língua imperceptível. Msatanyo, konkonguanyin, balungunzumwina, kasimu isinzisela ili kudlai kisimbi, ngaitika litlai maboko. Mas não se aceita que comam com as mãos. Usar os dedos para comer é como a poligamia, uma obscenidade. De dia, aulas de etiqueta com as madames. E à noite, à sombra, nos obrigam a servir o exército. Por favor, olhem para mim. Estou grávida. Como me podem obrigar a deitar com soldados? Escorre-lhe o sangue pelo rosto. Foi espancada por um militar a quem recusou servir. Mas de repente, das traseiras da lavandaria, surgem as outras rainhas. Todas empunham facas, fazem um cordão à sua volta e ameaçam os soldados. Este menino é filho de todas nós. Este menino é filho de todas nós. As mesmas facas que foram usadas para nos civilizarem brilham agora em nosso gesto rebelde. Eram talheres? Agora são armas. Se nos tivessem deixado comer com as mãos, não teriam agora que nos enfrentar. Este menino, filho de todas nós, morreu. Este menino, filho de todas nós, morreu. Perco meu filho. Não nasci para ser pessoa. Eu sou a Raquel. Eu sou descendente do Ngungunyane, uma das rainhas secundárias.
A rainha foi trazida para o Brasil para ser escravizada. E ela estava grávida. E aqui ela também teve que ser rebatizada. Augusta. Que ironia, né? Bom, a história que chegou a mim foi que ela idolatrava o Ngugunhane. Tratava ele como se ele fosse um mito. Que ele ia salvar a nação, ia construir o império. Mas, na verdade, para mim, ele era um déspota. Porque, para ele se tornar imperador, ele matou o irmão. Antes disso, o pai dele já havia feito o mesmo. E quantos povos Ngugunhane dizimou para construir seu império? E depois Portugal, que dizimou várias tribos para conquistar Moçambique e aumentar seu império. Já haviam feito isso aqui no Brasil, né? Com os indígenas. Mas não é só Portugal, não. A história do mundo é essa. Tem os povos, vem um tirano e outro. E outro. E mais um. E outro. E é golpe, e fascista. E essa é a pobreza do nosso destino. É que muitas vezes acabamos por sentir saudades do tirano anterior. Para mim, também não interessa a cor da cobra. O veneno que nos mata é sempre o mesmo. Bom, tirano ou herói, o fato é que nosso avô, Ngugunhane, acabou morrendo como prisioneiro na Ilha Terceira dos Açores. 80 anos depois da sua morte, as autoridades moçambicanas pediram para Portugal enviar os restos mortais do imperador para Moçambique. Mas há versões que dizem que não foram as ossadas do imperador que voltaram na urna. Mas também, com tantos corpos numa vala comum, é difícil, né, identificar os restos mortais de alguém. O grande adversário de Portugal restaria então apenas terra e areia recolhida em solo português? A versão dos vencedores já está escrita. Os vencidos buscam outros caminhos para guardar suas memórias. Para uma visão europeia no passado, é uma página virada. Mas para uma visão africana, os mortos nunca morrem definitivamente. E aqui no Brasil tem sempre alguém tentando relativizar as atrocidades do nosso passado. Mas é essa relativização das atrocidades do passado é que é bastante perigosa, né? E ela normalmente vem de um sítio, que é o esquecimento, que é perigoso também. Bruno, eu sou o filho de um português e de uma moçambicana. Meu pai é branco, minha mãe é preta, meu avô era preto, eu tenho uma prima, uma das inúmeras primas que eu tenho, uma prima branca que ainda vive no arquipélago dos Açores. Portanto, eu mais do que ninguém eu sinto-me filho dessa mistura, dessa miscigenação. Eu tenho consciência que muitas vezes eu esqueço desse meu passado, dessa minha história com H pequeno, da minha história com H grande, da nossa história com H grande. E eu concordo que é preciso olhar para o futuro e estarmos aqui hoje a construir essa pátria outra necessária. Mas é importante não nos esquecermos também. Porque o esquecimento, ele não apaga o tempo. Não. Mas apaga o idioma com que poderíamos dialogar com o passado. O esquecimento é a única forma de morrermos para sempre. Concordo com o Bruno. Eu sou uma dessas pessoas que prefere esquecer. Esquecer, talvez, na tentativa de viver um presente melhor.
Mas é impossível esquecer. É impossível esquecer sobretudo aquilo que se vê todos os dias. Como um filme que se repete, se repete e se repete. Eu vejo negros varrendo o mundo para a festa dos outros. Encontram sempre tanta gente e nenhuma pessoa. Nichuruk, olha para mim. Esta criatura que vês à tua frente não é feita de corpo único. São vários corpos colados. Cada um vindo de um tempo, cada um vindo de uma terra diferente. Os braços são desta aldeia. O coração vem de longe. As pernas já se esqueceram de onde são. Amir lo amina uyengiwa imimiri imwani. Amir lo amina. Este meu corpo é feito de despedaços e quem mais vive dentro de mim é quem já morreu. Porque eu não termino em mim. O meu corpo agora é o mundo inteiro. Não é a ti que se dirigem esses insultos. É à tua raça, à tua gente. Aos olhos do mundo, tu nunca mais estarás isenta dessa culpa. A cor da pele, a textura do cabelo, a largura do nariz, a espessura dos lábios, tudo isso tu carregarás para sempre. Nós carregaremos para sempre como um pecado. Há algo que não muda. A família de um negro são todos os negros do mundo. Ninguém pode ser uma pessoa se não for uma humanidade. O que interessa a cor da pele dos que nascerem? Gungunhane. Gungunhane tem netos brancos, portugueses, brasileiros. Os portugueses e brasileiros têm netos africanos. Contrariar essa inclinação é travar o vento com uma peneira. O tempo é um grande misturador de sementes.